Era uma tarde gélida, daquelas de embrulhar a alma. Dezembro de 1931, quando Florence Scovel Shinn recebeu uma carta. Uma carta desesperada de uma aluna. Uma jovem chamada Beatriz. A carta dizia, com letras trêmulas: Florence, restam-me apenas 4 dias para quitar uma dívida de R$3.000. Se eu falhar, vou perder meu lar. Já me apeguei a todos os seus ensinamentos. Decretei, visualizei, roguei a Deus, mas nada aconteceu. O que faço quando o tempo se esgota? Florence releu aquela carta 3 vezes, o coração apertado. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma lembrança vívida surgiu em sua mente. Um ritual, ou melhor, uma simpatia que havia aprendido anos antes, com um curandeiro. Um homem que desvendava os segredos do tempo sagrado. Uma simpatia que ela mesma havia utilizado apenas 2 vezes na vida, em momentos de extrema necessidade. E, nas 2 vezes, o dinheiro se multiplicou de uma forma quase inexplicável. Florence pegou papel e caneta e respondeu a Beatriz. Aquela resposta mudaria não apenas a vida de Beatriz, mas a de centenas de pessoas que mais tarde conheceriam essa simpatia secreta. Florence escreveu: Beatriz, você tem exatamente o tempo que precisa. 4 dias, 96 horas. Esse é o ciclo sagrado da multiplicação divina. O que você fará nessas 96 horas? Não é simplesmente decretar mais do mesmo. É entrar na simpatia dos 4 dias. É um protocolo exato. Se você seguir à risca, sem pular nenhuma etapa, eu garanto que o dinheiro virá. Não da forma que você espera, mas virá. Beatriz recebeu a carta no dia seguinte. Restavam-lhe agora 3 dias e meio. Ela leu as instruções de Florence. E algo dentro dela se transformou. Não era mais desespero. Era determinação. Ela iniciou a simpatia. Exatamente como Florence havia instruído. E você precisa ouvir o que aconteceu com ela. Porque o que Florence ensinou naquela carta é exatamente o que eu vou revelar para você hoje. Passo a passo. Cada detalhe. Cada horário. Cada decreto. Porque essa simpatia não é teoria. É um protocolo testado, documentado, que funciona. Quando você faz exatamente como Florence ensinou. Mas antes de eu revelar os passos da simpatia, você precisa entender o porquê das 96 horas. Por que 4 dias? Florence explicava que existem ciclos sagrados no tempo. E o ciclo de 4 dias é o ciclo da multiplicação material. Não é por acaso que na Bíblia Sagrada, quando Lázaro estava morto, Jesus Cristo esperou 4 dias para ressuscitá-lo. 4 dias é o tempo que separa a morte da ressurreição. É o tempo que separa a escassez da abundância. É o tempo em que o impossível se torna possível. Florence descobriu que quando você trabalha conscientemente com esse ciclo de 96 horas, você ativa o que ela chamava de a lei da multiplicação acelerada. E essa lei funciona de um jeito muito específico. Florence dizia: você não pode fazer essa simpatia de qualquer jeito, em qualquer momento. Tem que ser quando você realmente precisa de uma multiplicação urgente. Porque essa simpatia exige total comprometimento. Você vai precisar de disciplina absoluta durante 4 dias. Mas em troca, você coloca em movimento forças espirituais que literalmente dobram, triplicam, às vezes multiplicam por 10 o dinheiro que você tem, ou que você precisa. E antes que você pense que isso é exagero, deixa eu te contar o que aconteceu com Beatriz. Beatriz começou a simpatia numa terça-feira ao meio-dia. Florence havia dito: comece no momento exato em que você decidir se comprometer.
Não espere a segunda-feira. Não espere a lua cheia. Comece agora. O relógio espiritual começa a contar a partir da sua decisão. Beatriz olhou para o relógio. 12:15. Ela respirou fundo e disse em voz alta: Eu começo a simpatia das 96 horas agora. E Florence havia ensinado que esse comprometimento verbal era essencial. Porque você está fazendo um pacto com o divino. Você está dizendo: eu vou fazer a minha parte por 4 dias. E o universo vai fazer a parte dele. Agora vem o primeiro passo da simpatia. E esse passo é tão importante que se você pular, nada do que vier depois vai funcionar. Florence chamava de a limpeza das 96 horas. Funciona assim. Nas primeiras 24 horas da simpatia, você não pode falar nada negativo sobre dinheiro. Absolutamente nada. Nem que você está sem, nem que está difícil, nem que você não sabe como vai conseguir. Qualquer palavra de escassez quebra o campo de multiplicação. Florence era radical nisso. Ela dizia: se você escorregar e falar uma única frase de falta, você precisa recomeçar a simpatia do zero. Porque palavras não são apenas sons, são decretos. E você não pode decretar escassez enquanto pede multiplicação. Beatriz achou isso quase impossível. Como ela ia passar 24 horas sem mencionar a dívida? Sem falar que estava desesperada? Mas ela se comprometeu. E Florence havia ensinado um truque poderoso. Toda vez que um pensamento de escassez viesse, Beatriz deveria imediatamente dizer em voz alta: eu cancelo essa palavra. Eu decreto abundância agora. E então, respirar fundo 3 vezes. Parece simples. Mas Florence sabia que isso reprograma o subconsciente em tempo real. Beatriz fez isso 17 vezes no primeiro dia. Mas no final das primeiras 24 horas, algo havia mudado nela. Ela não sentia mais desespero. Sentia uma calma estranha. E é exatamente aqui que acontece o primeiro milagre da simpatia. Florence dizia que quando você consegue ficar 24 horas sem decretar escassez, você cria o que ela chamava de vácuo divino. É como se o universo percebesse que você está vibrando diferente e ele começa a mover as peças. Beatriz não sabia disso ainda. Mas naquele exato momento em que ela completou as primeiras 24 horas, uma amiga dela, que devia dinheiro há 2 anos, de repente lembrou da dívida. Do nada. Depois de 2 anos. E decidiu pagar. Mas calma, porque a simpatia está apenas começando. O segundo passo acontece no segundo dia. E Florence chamava isso de o dia da semeadura tripla. No segundo dia da simpatia, você precisa fazer 3 coisas específicas. Primeira coisa, dar dinheiro a alguém, não importa quanto. Pode ser R$1, pode ser 10, pode ser 100. Mas tem que ser dinheiro físico. Você coloca na mão de alguém que precisa. E quando você faz isso, você diz mentalmente: este é o meu decreto de multiplicação. Eu planto e colho multiplicado. Florence explicava que esse ato quebra completamente a vibração de retenção. Porque quando você está em falta, o instinto é segurar. Mas quando você dá, você está dizendo para o universo: eu confio que tem mais vindo. Beatriz fez isso no segundo dia da simpatia. Ela tinha apenas R$20 na carteira. E ela deu R$5 para uma senhora na rua que pedia esmola. A senhora agradeceu e disse: que Deus multiplique tudo o que você tem. Beatriz sentiu um arrepio. Aquelas palavras não eram coincidência. Eram a confirmação do universo. Segunda coisa do dia da semeadura tripla. Você precisa agradecer por dinheiro que ainda não chegou.
Florence ensinava um decreto específico para isso. Numa tarde fria de dezembro de 1931, Florence Scovel Shinn recebeu uma carta. Uma carta que exalava desespero, vinda de uma de suas alunas, uma mulher chamada Beatriz. A carta era um grito de socorro, um apelo desesperado por ajuda. Você diz em voz alta, de preferência em frente a um espelho: eu agradeço pelos R$3.000 que já estão a caminho. Eu vejo, eu sinto, eu recebo agora. Beatriz fez isso 7 vezes ao longo do segundo dia. De manhã, ao acordar, no meio da manhã, ao meio-dia, no meio da tarde, no final da tarde, antes do jantar e antes de dormir. 7 vezes. Por quê? Florence explicava que o número 7 é o número da completude. Quando você agradece 7 vezes, você sela o decreto em todas as dimensões espirituais. E a terceira coisa do dia da semeadura tripla é a mais poderosa. Você precisa agir como se o dinheiro já estivesse na sua conta. Florence dizia: vá ao banco, pegue o extrato, olhe o saldo e mentalmente adicione o valor que você está manifestando. Veja aquele número novo. Sinta a emoção daquilo. Beatriz foi ao banco no segundo dia. Ela tinha apenas R$12 na conta. Ela olhou o extrato e mentalmente viu 3.012. Ela sorriu. Pela primeira vez em semanas. Ela sorriu olhando o saldo bancário. Porque não era sobre o que estava lá. Era sobre o que já estava garantido no plano espiritual. E Florence sempre dizia: quando você sorri para o que ainda não se manifestou, você acelera a manifestação, porque o sorriso é fé em ação. Agora vem o terceiro dia da simpatia. E esse é o dia mais intenso. Florence chamava de o dia do silêncio e da vigília. No terceiro dia, você não pode contar para ninguém sobre a simpatia. Ninguém. Nem família, nem amigos, nem ninguém. Por quê? Porque lá no meio do processo, a energia está extremamente sensível. Se você contar, a dúvida de outras pessoas pode contaminar o campo. E Florence era clara. No terceiro dia, acontece o teste espiritual. Algo vai tentar te fazer desistir. Pode ser uma notícia ruim. Pode ser alguém cobrando a dívida. Pode ser uma dúvida súbita que invade sua mente. E você precisa resistir. Com Beatriz foi exatamente assim. No terceiro dia, logo pela manhã, o credor ligou. Ele disse: Beatriz, amanhã é o último dia. Se você não pagar os R$3.000, eu vou iniciar o processo de tomada da casa. Beatriz sentiu o coração acelerar. O medo veio como uma onda. Mas aí ela lembrou do que Florence havia escrito na carta. No terceiro dia, o inimigo ataca. Não é você que está falhando. É o teste. Resista. Não fale nada negativo. Apenas responda. Está resolvido. Beatriz respirou fundo e disse ao credor: amanhã você receberá o dinheiro. E desligou. Ela não sabia de onde viria. Mas ela decretou. E Florence ensinava que o decreto no momento de maior pressão tem 10 vezes mais poder. Porque é fé pura. É confiança absoluta. No terceiro dia, Beatriz também teve que fazer a vigília. Florence instruiu. Escolha uma hora da madrugada. Pode ser 2, 3, 4 da manhã. Coloque o despertador, acorde. Fique acordada por 30 minutos. E nesse tempo, você decreta, agradece e visualiza. Por que a madrugada? Florence explicava que, entre 2 e 5 da manhã, o véu entre o físico e o espiritual é mais fino. Suas palavras têm acesso direto ao reino da manifestação.
Beatriz acordou às 3 da manhã do terceiro dia. A casa estava em silêncio. Ela acendeu uma vela, sentou-se em silêncio por alguns minutos e então começou a decretar. Ela disse em voz baixa, mas firme: os 3.000 já são meus. Eles estão vindo de fontes esperadas e inesperadas. O universo conspira a meu favor. Eu recebo agora. Está consumado. Ela repetiu isso por 20 minutos. E nos últimos 10 minutos, ela apenas ficou em silêncio, sentindo uma paz profunda. Florence dizia que esse silêncio final é onde o milagre se sela. Não são suas palavras, é sua rendição. Beatriz voltou para a cama e dormiu profundamente. Ela acordou no quarto dia com uma certeza inexplicável de que tudo estava resolvido. E é aqui que chegamos ao quarto e último dia da simpatia, o dia da colheita. Florence ensinava que no quarto dia, você não fica ansioso esperando o dinheiro chegar. Você vive como se já tivesse chegado. Você agradece, você sorri, você continua sua vida em paz, porque a pressa é falta de fé, e a fé é certeza tranquila. Beatriz passou a manhã do quarto dia em paz. Ela limpou a casa, fez café, leu um livro. Às 11 horas da manhã, bateram na porta. Era a amiga que devia dinheiro há 2 anos. Ela entrou e disse: Beatriz, eu não sei porquê, mas esses dias não consigo parar de pensar na grana que te devo. Trouxe tudo, R$100. Beatriz agradeceu, abraçou a amiga. Mas por dentro, ela pensou: ainda faltam 2.900. Ao meio-dia, o telefone tocou. Era um antigo cliente que Beatriz havia prestado serviço há 6 meses. Ele disse: Beatriz, desculpa as demora. Mas finalmente consegui o pagamento aprovado, R$150. Posso depositar hoje? Beatriz mal conseguia acreditar. Agora faltavam apenas 2.750. E às 4 horas da tarde do quarto dia, 91 horas depois do início da simpatia, Beatriz recebeu uma ligação inesperada. Era uma mulher dizendo que havia encontrado um anúncio antigo de Beatriz oferecendo aulas de piano. Ela queria contratar para a filha 5 aulas adiantadas. R$50. Beatriz desligou o telefone e caiu de joelhos. R$300. Exatamente R$3.000. Em 91 horas. 5 horas antes do prazo final. Ela ligou para Florence e disse chorando: Como é possível? Florence apenas respondeu: Você ativou a lei. A lei sempre responde. Mas espere, porque eu preciso te contar algo que Florence revelou depois. Essa simpatia não funciona por magia. Funciona por alinhamento. Florence explicava: quando você faz a simpatia das 96 horas, você não está manipulando o universo. Você está se alinhando com a frequência da abundância que já existe. O dinheiro já estava lá, ao seu redor, em potencial. Mas você estava vibrando em escassez. E escassez repele. Quando você muda sua vibração por 96 horas ininterruptas, você magnetiza o que já era seu por direito divino. Florence documentou essa simpatia em um caderno secreto que ela mantinha trancado. Nesse caderno, ela registrou 53 casos de pessoas que fizeram a simpatia das 96 horas. Sabe quantos tiveram sucesso? 48. Isso é 90% de taxa de sucesso. E os 5 que falharam? Florence anotou ao lado de cada caso o motivo. Em 4 casos, a pessoa quebrou o silêncio no terceiro dia. Contou para alguém cético que contaminou a energia. E em um caso, a pessoa não fez a vigília da madrugada do terceiro dia. Achou que podia pular, e pulou, e falhou. Florence era radical sobre isso. Ela dizia:
Essa simpatia exige comprometimento total. Não é para quem quer tentar, é para quem está disposto a fazer. Se você não pode se comprometer com 96 horas de disciplina, então não comece. Porque começar e parar no meio é pior do que não começar. Você abre portais espirituais e depois deixa-os pela metade. Isso cria confusão energética. Numa tarde fria de dezembro de 1931, Florence Scovel Shinn recebeu uma carta. Uma carta carregada de angústia, vinda de uma de suas alunas, uma mulher chamada Beatriz. A carta era um grito de socorro, um apelo desesperado por ajuda. Mas, se você se comprometer, se você seguir cada passo, cada horário, cada decreto, Florence garantia: a multiplicação vem. Houve um caso que Florence contou de um aluno chamado Roberto. Roberto precisava de R$3.000 em 4 dias para investir em um negócio que poderia mudar sua vida. Mas ele estava completamente quebrado. Ele tinha exatamente R$7. Florence ensinou a simpatia. Roberto seguiu à risca. No primeiro dia, ele fez a limpeza verbal. No segundo dia, ele deu 3 dos seus R$7 para um morador de rua. Sobraram R$4. Ele decretou 7 vezes a gratidão antecipada. No terceiro dia, ele acordou às 3 da manhã, fez a vigília, decretou por 30 minutos. E no quarto dia, de manhã, cedo, ele recebeu um telefonema inesperado. Era um tio distante que ele não via há 5 anos. O tio disse: Roberto, seu avô deixou uma herança pequena para você. R$3.600. O advogado finalmente processou tudo. Você pode passar aqui buscar o cheque? Roberto ficou em choque. Não era apenas R$3.000. Eram 3.600. 20% a mais do que ele havia pedido. Ele ligou para Florence e contou. Florence disse: isso é a lei da multiplicação divina. Quando você pede 100, o universo te dá 120. Porque a natureza de Deus é abundância, não exatidão. Ele sempre dá mais. Agora, eu sei o que você está pensando. Isso tudo parece bom demais para ser verdade. Como que em 96 horas o dinheiro simplesmente aparece? E eu vou ser honesto com você. Não é que o dinheiro aparece do nada. É que o dinheiro já estava em trânsito, em possibilidades, em oportunidades ao seu redor. Mas você não estava vibrando na frequência de receber. Quando você faz a limpeza das 96 horas, você muda de canal. Você sai da frequência da escassez e entra na frequência da abundância. E quando você entra nessa frequência, tudo que já era seu por direito espiritual começa a se mover em direção a você. Florence usava uma analogia linda. Ela dizia: imagine que você tem uma conta bancária no céu com milhões de reais. Mas você vive como mendigo porque não sabe a senha. A limpeza das 96 horas é a senha. É o código de acesso. Quando você faz a simpatia, você está digitando a senha. E a conta se abre. E o que estava travado começa a fluir. Não é mágica. É lei espiritual. Tão exata quanto a lei da gravidade. Se você soltar uma pedra, ela cai. Se você alinhar sua vibração por 96 horas, o dinheiro vem. Agora eu preciso te dar um aviso importante que Florence sempre fazia. Essa simpatia tem 3 regras absolutas que não podem ser quebradas. Primeira regra: você não pode fazer essa simpatia para prejudicar ninguém. Se a sua necessidade de dinheiro envolve tirar de alguém, competir de forma desleal ou qualquer forma de manipulação negativa, a simpatia não apenas falha, como reverte contra você. Florence viu isso acontecer. Um homem fez a simpatia querendo tirar dinheiro de um sócio,
através de trapaça. No quarto dia, ele não ganhou dinheiro. Ele perdeu tudo o que tinha. Florence dizia: o universo não multiplica ganância, multiplica necessidade legítima e desejo justo. Segunda regra absoluta: você não pode fazer a simpatia por vício ou dependência. Se você precisa de dinheiro para alimentar apostas, jogos, vícios, a simpatia não vai funcionar, porque o universo não financia a autodestruição. Florence foi clara. Essa simpatia é para quem precisa suprir necessidades reais, investir em crescimento, resolver problemas genuínos. Não é para alimentar buracos sem fundo. E a terceira regra absoluta, talvez a mais importante: você não pode fazer essa simpatia e depois não circular o que receber. Florence ensinava a lei da circulação. Quando o dinheiro chegar, você precisa fazer circular, dar algo, investir algo, plantar algo. Se você receber e segurar tudo com medo, você fecha o canal. E da próxima vez que precisar, o canal estará bloqueado. Teve uma aluna de Florence chamada Mariana, que fez a simpatia e recebeu R$ 1.500 em 3 dias. Ela ficou tão feliz que guardou cada centavo. Não deu nada, não investiu nada, não circulou nada. 3 meses depois, ela precisou de dinheiro novamente. Fez a simpatia. Nada aconteceu. Ela escreveu desesperada para Florence, perguntando por que não havia funcionado. Florence respondeu: você quebrou a lei da circulação. O universo te testou. Você falhou. Agora você precisa primeiro desbloquear o canal, circulando-se o que tem. Só depois pode fazer a simpatia novamente. Mariana aprendeu. Ela deu R$ 150 de doação. Investiu 300 em um curso. Ajudou uma vizinha com 60. Uma semana depois, uma oportunidade de R$ 1.500 apareceu sem ela nem fazer a simpatia. O canal havia sido desbloqueado. Agora vamos ao que você realmente quer saber. Como fazer a simpatia exatamente? Eu vou te dar o passo a passo completo. Anota tudo, porque Florence dizia: esse não é um ensinamento para ouvir e esquecer. É um protocolo para aplicar quando a hora chegar. E quando a hora chegar, você precisa saber exatamente o que fazer. Dia 1. Limpeza verbal e decreto inicial. No momento que você decidir começar, olhe para o relógio. Anote o horário. Diga em voz alta: eu inicio a limpeza das 96 horas. Agora. A partir deste momento, eu me comprometo com total disciplina espiritual por 4 dias. Durante as próximas 24 horas, você não pode falar nada negativo sobre dinheiro. Nada. Se um pensamento negativo vier, cancele imediatamente dizendo: eu cancelo, eu decreto abundância. Respire fundo. 3 vezes. Faça isso quantas vezes for necessário. Florence recomendava colocar lembretes no celular a cada 4 horas com a palavra abundância. Só para relembrar você. Ainda no dia 1, faça o decreto da multiplicação 3 vezes. Ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir. O decreto é este: eu ativo agora a lei da multiplicação divina. Tudo que eu tenho se multiplica. Tudo que eu preciso vem de fontes esperadas e inesperadas. O universo conspira para me trazer o valor de X até o 4º dia. Eu recebo com gratidão. Está consumado. Onde tem X, você coloca o valor que você precisa. Florence dizia para ser específico: não diga muito dinheiro. Diga o número exato. O universo responde à precisão. Dia 2, dia da semeadura tripla. Acorde e imediatamente agradeça por ainda não ter chegado, mas já estar garantido.
Diga, eu agradeço porque o dinheiro já está em movimento vindo até mim. Depois, separe uma quantia para dar. Não importa se é pouco. O que importa é a intenção. Saia de casa e dê esse dinheiro na mão de alguém que precisa. Pode ser um morador de rua. Pode ser alguém vendendo algo na rua. Pode ser uma doação para uma causa. Mas tem que ser físico. Tem que sair da sua mão. Quando der, diga mentalmente: este é o meu decreto de multiplicação. Eu planto e colho multiplicado por 10. Ainda no dia 2, faça o decreto da gratidão antecipada. 7 vezes ao longo do dia. Florence especificava os horários. Ao acordar, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, antes do jantar e antes de dormir. 7 vezes. O decreto é: eu agradeço pelos X que já estão a caminho. Eu vejo, eu sinto, eu recebo agora. E no final do dia 2, vá até um caixa eletrônico ou acesse seu banco pelo celular. Olhe o saldo e mentalmente adicione o valor que você está manifestando. Veja aquele número. Sinta como seria ter aquilo. Sorria. Agradeça como se já tivesse chegado. Dia 3, silêncio e vigília. Esse é o dia mais desafiador. Você não pode contar para ninguém sobre a simpatia. E aqui vem o teste. Algo vai acontecer para te fazer duvidar. Pode ser uma conta inesperada. Pode ser alguém cobrando. Pode ser uma notícia ruim. Pode ser só uma dúvida que invade sua mente. Florence chamava isso de o teste da fé. E você precisa passar. Quando o teste vier, respire fundo e diga: isso é o teste. Eu resisto. Eu confio. Está consumado. No dia 3, você precisa fazer a vigília da madrugada. Escolha um horário entre 2 e 5 da manhã. Florence preferia 3 ou 4. Coloque o despertador. Quando acordar, não volte a dormir imediatamente. Levante. Acenda uma vela se quiser. Sente-se em silêncio por 2 minutos. Depois, decrete por 20 a 30 minutos. Use suas próprias palavras, mas mantenha a essência. O dinheiro já é meu. Está vindo. Eu recebo. Está consumado. Depois dos decretos, fique em silêncio por 10 minutos. Apenas sinta a paz. Depois, apague a vela e volte a dormir. Florence dizia que nessa vigília acontecem coisas invisíveis. Portais se abrem. Anjos se movem. Decretos se selam. Dia 4. Colheita e gratidão. Acorde em paz. Não fique ansioso. Florence dizia: ansiedade é falta de fé disfarçada de expectativa. Viva o dia normalmente. Faça suas coisas. Mas mantenha a certeza interna de que está resolvido. A qualquer momento do 4º dia. De qualquer forma. De qualquer fonte. O dinheiro virá. Pode ser uma ligação. Pode ser alguém pagando uma dívida antiga. Pode ser uma venda inesperada. Pode ser um bônus. Pode ser uma oportunidade de trabalho extra. Florence documentou 23 formas diferentes pelas quais o dinheiro chegou para as pessoas no 4º dia. O universo é criativo. E quando o dinheiro chegar? Não importa se for tudo de uma vez ou em partes. Faça 2 coisas. Primeiro, caia de joelhos e agradeça. Florence dizia que gratidão imediata sela a manifestação e garante que você pode usar a simpatia novamente quando precisar. Segundo, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, circule parte do que veio. Dê algo, invista algo, plante algo. Ative a lei da circulação, porque o que circula, multiplica. O que para, apodrece. Agora, eu preciso te contar um caso extremo que Florence documentou. Teve um homem chamado Daniel que estava literalmente na rua, sem casa, sem família, sem nada. Ele havia perdido tudo em um incêndio.
Alguém lhe deu um livro de Florence. Ele leu sobre a simpatia das 96 horas. E ele pensou: eu não tenho nada a perder. Daniel começou a simpatia debaixo de uma ponte. No primeiro dia, ele fez a limpeza verbal mesmo sem ter ninguém por perto para falar. No segundo dia, ele não tinha dinheiro para dar. Então ele deu o único casaco que tinha para outro mendigo que estava com frio. Ele decretou 7 vezes mesmo sem relógio para contar as horas. No terceiro dia, ele acordou às 3 da manhã pelo hábito e fez a vigília ali mesmo, debaixo da ponte, apenas olhando as estrelas. E no quarto dia, uma mulher passou por ele. Ela parou, olhou para ele e disse: eu não costumo fazer isso, mas sinto que preciso te ajudar. Quanto você precisa para recomeçar? Daniel, sem entender bem, disse um número que veio na mente. R$ 400. A mulher abriu a bolsa, tirou R$ 400 em dinheiro e deu na mão dele. Ela disse: use para comer, tomar banho, comprar roupa limpa e procurar trabalho. E foi embora. Daniel ficou em choque. No mesmo dia, ele usou parte do dinheiro para se arrumar. E no dia seguinte, conseguiu um trabalho de faxina. 3 meses depois, ele tinha apartamento alugado. 1 ano depois, ele tinha seu próprio negócio de limpeza. Ele escreveu para Florence, agradecendo. Florence respondeu: você provou que a simpatia funciona em qualquer circunstância, porque não depende do que você tem, depende da sua fé. Agora eu sei que você está aqui porque chegou sua hora. Você não encontrou esse vídeo por acaso. Florence dizia que quando alguém descobre a simpatia das 96 horas, é porque o universo está preparando essa pessoa para uma multiplicação. E se você está assistindo até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que isso é verdade. Não é fantasia, não é ilusão. É uma lei espiritual que está ao seu alcance agora. E se esse ensinamento tocou você profundamente, se você sentiu que essas verdades ressoam com algo real dentro de você, existe uma forma de honrar esse conhecimento. É através do Super Thanks que você vê ali embaixo. Quando você clica naquele coração dourado, você não está apenas apoiando financeiramente esse canal. Você está ativando a lei da circulação que Florence ensinou. Porque toda vez que você recebe conhecimento espiritual valioso e circula energia de volta, você multiplica. Você está dizendo para o universo: eu recebi, eu valorizo, eu honro e eu circulo. E quando você faz isso, o universo responde abrindo mais portais de abundância para você. O Super Thanks é a sua semeadura. É você plantando para colher, multiplicado. E cada contribuição permite que eu continue pesquisando, estudando os diários de Florence e trazendo ensinamentos que estão escondidos há décadas. Você não é apenas espectador. Você é parte dessa missão de resgatar a sabedoria autêntica de Florence Scovel Shinn e espalhar para o mundo. E eu te convido a fazer parte disso. Agora vem a transformação final. O decreto completo da simpatia das 96 horas que você pode usar. Florence criou esse decreto unificado para quem quisesse ter todas as etapas em um texto só. Você pode ler esse decreto em voz alta, agora, sentindo cada palavra. E se você está pronto para começar a simpatia, esse é o seu ponto de partida. Aqui está. Eu inicio agora a simpatia sagrada das 96 horas, pelos próximos 4 dias. Eu me comprometo com total disciplina espiritual. Eu limpo minha boca de toda palavra de escassez. Eu decreto apenas abundância. Eu ativo a lei da multiplicação divina. Tudo o que eu tenho
se multiplica. Tudo o que eu preciso vem até mim de fontes esperadas e inesperadas. No primeiro dia, eu limpo minha vibração. No segundo dia, eu semeio com gratidão e generosidade. No terceiro dia, eu resisto ao teste com fé inabalável. No quarto dia, eu colho o que o universo preparou para mim. Eu agradeço porque está feito. Eu recebo porque sou digno. Eu multiplico porque essa é a minha natureza divina. Está consumado. Repita mentalmente esse decreto. Agora! Sinta a força dele. Sinta como cada palavra cria uma vibração. Florence Scovel Shinn. Ela sempre dizia que esse decreto, um simples decreto, dito com fé absoluta, já começa a mover as energias ao seu redor. Você não precisa esperar estar no fundo do poço, desesperado, para começar a fazer a simpatia. Pelo contrário, você pode iniciá-la quando sentir que precisa de uma aceleração. Quando a vida parece travada, quando o dinheiro estagnou e parou de fluir. A simpatia destrava, a simpatia acelera e a simpatia multiplica. E agora, eu quero te fazer um convite especial. Aqui embaixo, nos comentários. Se você vai fazer a limpeza das 96 horas nas próximas horas ou dias, escreva apenas uma palavra. Feito. Não precisa explicar nada. Não precisa dar detalhes. Apenas feito. Isso vai criar um compromisso público com você mesmo e vai ativar testemunhas espirituais. Florence ensinava que, quando você declara publicamente que vai fazer algo espiritual, você convoca forças invisíveis para te apoiar. Então, corre lá agora e escreve feito. E se você quiser desvendar mais ensinamentos secretos de Florence Scovel Shinn, deixe um comentário dizendo qual tema você quer que eu traga no próximo vídeo. Existe um oceano de conhecimento nos diários dela. Coisas que ainda não foram reveladas. Simpatias que ela fazia em datas específicas. Decretos que ela usava para situações extremas. Técnicas que ela ensinou apenas aos alunos mais avançados. E eu estou aqui para trazer tudo isso até você. Agora, eu quero te deixar com as últimas palavras que Florence escreveu sobre a limpeza das 96 horas. Ela anotou isso em seu diário pessoal em 1939, apenas um ano antes de nos deixar. Ela escreveu: Se eu pudesse deixar apenas um ensinamento para a humanidade sobre prosperidade, seria este. O tempo é um aliado, não um inimigo. 4 dias não é muito tempo quando se trata da eternidade, mas é tempo suficiente para Deus operar um milagre. Confie no ciclo, honre a simpatia e observe a multiplicação. E eu acrescento: você tem tudo o que precisa para fazer isso funcionar. Você não precisa de dinheiro para começar. Você não precisa de circunstâncias perfeitas. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você só precisa de 4 dias de disciplina e uma fé inabalável. 96 horas podem mudar sua vida financeira para sempre. A questão não é se funciona. A questão é: você está disposto a fazer? Se a resposta é sim, então comece agora. Olhe o relógio. Anote a hora. Diga em voz alta: eu começo a limpeza das 96 horas agora. E nos próximos 4 dias, siga cada passo que eu te ensinei. E daqui a 96 horas, você volta aqui e me conta o que aconteceu. Porque eu sei que vai acontecer. Florence garantiu. A lei garante. E quando acontecer, você vai entender que nunca foi sobre sorte. Sempre foi sobre alinhamento. Agora vai. Coloque em prática. E prepare-se para testemunhar a lei da multiplicação divina operando na sua vida. Está consumado.